Nós estamos de volta a Questões de Fé, agora muitas participações do quinto bloco. Aqui eu tenho do Márcio Fontes. Márcio Fontes diz umas coisas aqui interessantes, viu? As armas químicas teriam sido usadas pelos rebeldes, pelo fato de serem atacadas com tais armas justamente as regiões onde Bashar al-Assad tem quase unânime apoio. Exatamente, subúrbios de Damasco de população melhor aquinhoada. O interesse dos terroristas da Al-Qaeda e da Irmandade Muçulmana seria eles tomarem o governo e instalarem um governo de talibãs na Síria. Seria o mesmo caso pretextual de os Estados Unidos e aliados atacarem o Iraque das armas de destruição em massa de Saddam Hussein. A verdade é o ouro negro e o domínio energético regional é o que está por detrás de toda a ganância das potências ocidentais. Eu acho que o Márcio Fontes, obrigado, sua contribuição hoje foi muito boa. Eu acho que é por aí mesmo. Temos também aqui, bom dia, Padre Cândido. Para o senhor, quais são os maiores desafios da igreja no mundo de hoje? Você anotou o nome do Márcio Fontes? Tem que anotar o nome dele por e-mail. E agora Pedro Luiz, Márcio Fontes e depois Pedro Luiz. Os maiores desafios da igreja no mundo de hoje, quais são? Será que o mundo se contenta com o que a igreja pensa? Não. Aliás, nem precisa. A gente não tem essa pretensão de que o mundo esteja de acordo conosco. Nós lemos, me parece ontem ou antes de ontem, no Evangelho de São Lucas, durante a semana, antes de ontem, o Evangelho do Sermão da Montanha, quando se termina, é recorrente isso no Novo Testamento, ai de vós quando todos falarem bem de vós. Jesus fala, foi assim que os profetas foram tratados no Antigo Testamento. Né? Quando falavam, ai de vós quando todos falarem bem de vós, né? Quando houver unanimidade a respeito dos evangelizadores, profetas e missionários da igreja. Ou seja, a igreja não tem a pretensão de agradar, não. Ela tem pretensão de proclamar a verdade. Doa a quem doer. Muito bem, vamos ver mais agora. A Maria Helena Amarante, do Alto dos Pinheiros, está acompanhando o programa e diz que está rezando para que sejam resolvidos os problemas da Síria para que tudo fique em paz. Marli Moreira, da Barroca, pede oração para o seu filho Braulio Roberto, que fez aniversário ontem, no dia 13. Da Barroca. Isso. Marli Perdigão, do Padre Eustáquio, diz que hoje as coisas mudaram muito. Ela tem 75 anos e acha que os velhos estão sendo colocados para escanteio pelos jovens. Pede oração, pois está muito desconsolado com a juventude. Você acha que isso é um pouco comum? Ou depende de situações, ou a cultura é um pouco nessa direção? Às vezes depende da situação, né? Da situação e a cultura, né? Né? Coloca um pouco nessa situação. Mas uma luta nossa é essa mesma, é colocar, né? Para que os jovens, né, tenham mais abertura, né? Para os idosos e os idosos para com os jovens também. Essa convivência, né? Das duas das extremidades, né? Que faz a diferença para que tenha um bom relacionamento. Né, eu sinto, em algumas famílias esse problema não existe muito. Os jovens, adolescentes, têm verdadeira veneração pelos avós, tratam muito bem, com muito carinho, mas não só tratam bem com muito carinho, dão valor a eles. Exatamente. Em todos os sentidos. Eu vejo em famílias, eu vejo também em algumas comunidades. Então, eu acho que depende muito de circunstâncias. Agora, viu, Marli, depende muito da gente também um pouco, né? É claro que existem situações que são realmente difíceis, mas nós também precisamos nos abrir um pouco ao novo, ao jovem, compreendê-los, estar ao lado deles também. E os jovens terem um pouco... Aliás, nós lemos no fim do ano, na época de Natal, na festa da Sagrada Família, tem uma leitura maravilhosa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, das cartas, em que já se fala como preocupação esse entrosamento entre as pessoas mais idosas e as pessoas mais jovens. E aí o profeta, o apóstolo vai dizer, os jovens também têm que se abrir, saber da importância das pessoas, dos seus antepassados,
dos valores, etc. Tem que ter algumas vezes paciência e os idosos da mesma forma. Aliás, eu acho que a paciência tem que ser dos dois lados. Muitas vezes os idosos não suportam um barulho dos jovens, né? Mesmo que seja um barulho, digamos assim, não agressivo, né? Eu não estou falando de barulho contra a lei, não. Estou falando do cara que passa com aqueles carros horríveis de madrugada na região hospitalar. Isso aí não. Isso aí é coisa de criminoso. Estou me referindo ao barulho normal, da alegria, da festa. A gente viaja. Uma vez eu viajei, por exemplo, uma viagem para a Europa, que tinha um grupo de jovens assim grande, tinha mais de 25. Obviamente que eles faziam barulho dentro do ônibus, tocavam violão, batiam pandeiro, batiam nas poltronas, etc. E as pessoas conviviam muito bem com isso, porque ao mesmo tempo que alguém se sentia incomodado, eles davam alegria, davam vida à viagem, era muito legal. Então, a convivência, mesmo que a gente tenha dificuldade com as diferenças, é preciso que haja respeito mútuo, paciência, porque o bem maior supera tudo as dificuldades de cada idade. Tem mais participação? A Mazilis Eros, do Funcionários, cumprimenta o padre pelo programa, preza muito pela sua amizade e diz que o tema é ótimo. Eles convivem muito bem com a juventude. Eros e Amazilis, grande abraço, meu querido juiz, doutor Eros. Nós precisamos de nos encontrar, tem anos, já tem mais de ano que a gente não faz aquela reuniãozinha lá no seu apartamento. É brincadeira, mas um grande abraço a todos vocês, ao seu filho, enfim, que trabalha lá no Fórum do Barro Preto. Um grande abraço. A Júlia Souza, do Barro Preto, manda um abraço para o padre e ela diz que é socorrida na Igreja São Sebastião. A Júlia é uma menina, então é relacionamento na comunidade paroquial, né? Uma menina, a gente tem um grupo de jovens assim, eu até de vez em quando fico perguntando, falam que jovem devia ser compadre jovem, mas eu não tenho dificuldade, os jovens gostam muito de mim, então tem muito jovem em todas as missas que eu celebro e eu acho isso interessante, ou seja, há um entrosamento. Eles gostam de ouvir o que eu falo também, né, no sentido, não ouvi esse padre... Pela sua abertura, né, que o senhor tem para com eles também, pode ser, podiam falar, eu quero ouvir o padre novo. Não, prefere ouvir um padre mais idoso. Quando vão à missa, se escolhem assistir aquela missa, porque gostam daquela fala, daquela linguagem. E mais? Exatamente. Roger Igor, de Contagem, diz que os idosos devem ser valorizados, pois carregam a sabedoria de uma vida toda. E mesmo assim, nós presenciamos muitos desrespeitos com eles. Esse aí é do ônibus? Eu estava prestando atenção, ver se chegou o e-mail e não vi. Repita, por favor. Bem. O Roger Igor, de Contagem, diz que os idosos devem ser valorizados, pois eles carregam a sabedoria de uma vida toda e mesmo assim nós presenciamos muitos desrespeitos com eles. Tá certo. Isso é verdade. Os japoneses que fazem a melhor civilização e a melhor cultura de valorização dos idosos é do Japão. O Japão tem verdadeira veneração pela contribuição dos idosos. Então eles não ficam alijados do processo de crescimento do país, é o contrário. Quanto mais o país alia tradição e modernidade, mais as suas tradições, a tradição daquele país. E quem que transmite as tradições de um país? Os antepassados, os idosos, as pessoas que viveram. Quando o país consegue aliar a tradição com o progresso, esse país realmente terá sucesso, será um país próspero. Quando o país faz corte na sua história e fica só com tecnologia, etc., se perde, dá um pouco que nem o Brasil agora, um país que está muito perdido, né? Sim. O Gilmar diz que nas linhas do DR não respeitam o Estatuto do Idoso, pois ao contrário do BH Trans, apesar das mudanças em seus bancos, os mesmos estão depois da roleta. Em algumas linhas, tendo como exemplo a 4126, ele não dá gratuidade aos mesmos, é a única linha na região. Aí nós vamos pedir a explicação do Yuri. O Yuri vai dar a explicação para nós, porque eu não entendi muito bem a colocação dele, ele vai explicar direitinho. Ô Yuri, bom dia, explica para nós. Bom dia, padre. Hoje em dia, os ônibus, o idoso tem o cartão Transfácil, então ele pode passar a roleta sem pagar a passagem, com a gratuidade. Então, 20% das cadeiras têm que ser reservadas, preferencialmente, né?
Com o cartão, ele pode passar para trás, então coloca um pouco das cadeiras atrás e um pouco na frente. Infelizmente, os ônibus que atendem a grande BH, região metropolitana, não fazem utilização ainda desse cartão. Então, o idoso tem que ficar na parte da frente do ônibus. Se passar para trás, ele tem que pagar a passagem. Poderia pensar alguma coisa assim, nesse sentido. Isso é BH Trans? Esse é a região metropolitana. Região metropolitana. BH Trans. O que está falando DR são os ônibus intermunicipais. Não, que atende a região metropolitana. Seria esse ônibus então é o que ele chamou de DER. Isso. Esses é que não estão obedecendo a essa norma. Não utilizam o cartão, não tem esse cartão. A BH Trans já se modernizou nisso e já tem essa facilidade. Onde consegue o cartão na BH Trans? É só procurar a sede da BH Trans, eles tiram o cartão, é fácil, gratuito e muito rápido. E eles podem andar gratuitamente nos transportes de ônibus? Gratuitamente. Mesmo sem o cartão, ele pode fazer o transporte gratuitamente. Apresentando um documento. Apresentando o documento, claro. Com o cartão tem essa facilidade de poder passar a roleta do ônibus. Ah, entendi. Quer dizer que quem tem o cartão tanto pode ficar aqui como pode ficar do outro lado. Isso mesmo. Que ele tem lugar reservado lá também. Lá atrás também. O DER é lei que atinge o DR e o DR os ônibus intermunicipais estão desrespeitando a lei? O cartão não é lei, é uma facilidade, mas a gratuidade sim, é lei. Ah, entendi. E o DR está desrespeitando? Ele disse aí que o Diz que desrespeita o Estatuto do Idoso. Quer dizer que está cobrando os idosos. Eles estão pagando? Isso. É isso? Eu acho que sim. Não ficou claro isso aí não, né? Se o idoso tem direito à gratuidade e eles estão cobrando, estão desrespeitando uma lei, aí tem que recorrer. Agora, uma outra coisa, os ônibus intermunicipais fora da área metropolitana de Belo Horizonte não tem gratuidade, tem? Tem. Por exemplo, se eu quero ir para Juiz de Fora e eu sou idoso, eu vou de graça? Padre, não tenho certeza, mas me parece que de cidade para cidade, não. Agora, se for de um estado para outro estado, eles têm uma cota, né? Ah, tem uma cota. Tem uma cota, né, das passagens intermunicipais para eles viajarem de graça. Se tem agora, um estado para outro também. Espera aí, ele pode falar, deixa ele falar mais uma vez. Existe a lei, mas está em processo de regulamentação. Essa de intermunicipal, de uma cidade para outra. BH para Juiz de Fora. A interestadual, que o idoso pode ir de um estado para o outro, já está aprovada, já é utilizada e funciona. Mas tem uma cota. Tem uma cota. O risco é da empresa falar que a cota já está sempre completa. Mas né? são 2 bancos por ônibus. Excedendo os 2 bancos, o terceiro paga 50% da passagem. Tá, nós chegamos ao final desse bloco. Já passamos o tempo, não tem problema, a gente desconta no próximo. Voltamos daqui a pouquinho.